Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje é o dia mais feliz da semana para mim. Hoje é o dia do Pampa Debates Mulher aqui. Claro que exceção a este que vos fala. Estava me lembrando que uma vez eu passei 6 da manhã em Lajeado, na rádio local, estava o locutor dizendo: aniversaria hoje o menino Roberto, filho da voz que vos fala. Temos o prazer de receber aqui a nossa cônsul-geral, que nós já tivemos tantas vezes com ela. Boa noite, boa tarde. Né? Cônsul-geral da República Tcheca. Exatamente. Pávila, o teu nome eu tenho que ler, né? Ravra Likova. É difícil, Ravra inclusive Likova. para nós é difícil. Tá certo? Ravra Likova? Muito certo. Muito certo, quase certo, né? Mas prazer tê-la aqui, cônsul. Um prazer meu. Obrigada. Para mim é feliz e ao mesmo tempo não é feliz. Prazer por quê? Feliz porque estás aqui. E Obrigada. Infeliz porque estás voltando para Praga. Bom, assim é, né? Mas para mim é um prazer, um privilégio de poder estar aqui com as mulheres de destaque, com você, Paulo. Tá? Quantos anos de Brasil? São 4 anos já, né? O tempo voa, né? Eu lembro que a primeira entrevista na televisão foi exatamente na Expo Inter faz quase 4 anos, né? Então é já quase uma tradição. Iniciamos lá com Rede Pampa e terminamos aqui também. Tá? Mas você está com aquele sentimento que, em parte, com vontade de ficar antes de partir, já tem vontade de voltar? Bom, por uma parte sim, né? Porque lá temos a família, né? Já passamos 4 anos sem a família, mas por outra parte eu gostaria de ficar aqui, né? Porque o Brasil é um país muito lindo para nós. Passamos 4 anos aqui muito bonitos, já temos muitos amigos, pois o Brasil já faz a parte do meu coração, tá? Sabe que eu consigo prever o futuro. Tu vais voltar para o Brasil como embaixadora. Bom, vamos ver. Não, se depender de torcida, já estou na torcida. Mas que bom que está aqui com a gente e que pena que vais embora. Essa que é a grande verdade, né? Mas fez um grande trabalho aqui. Eu até diria que a República Tcheca foi 2, antes da tua vinda, em relação aos brasileiros, claro. Antes da tua vinda para cá e depois. Obrigada. Do que tu fizeste pela República Tcheca aqui, né? Foi um trabalho fantástico de divulgação, junto com o próprio embaixador e um cônsul honorário aqui que foi muito bem escolhido e representou muito bem, que é o nosso Fernando Lawrence de Azevedo. Acho que isso foi ou segue sendo o trabalho de uma equipe, né, que trabalhamos juntos como nosso cônsul honorário e, bom, para mim hoje um dia especial, porque hoje o nosso cônsul honorário, o Fernando, foi eleito o presidente da Associação de Cônsules aqui no Rio Grande do Sul. Então vamos ter aqui vai representar-nos, não pode ser melhor. Mas ele já era exibido só como cônsul, né? Agora imagina como presidente dos cônsules honorários. Sim, hein? Mas para mim foi um prazer trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, que sempre foi muito bem recebida e junto com o nosso consulado honorário, com as 2 associações de compatriotas que temos aqui, que divulgamos, acho, ao máximo o nosso país, a nossa cultura, né? Perfeito. E a nossa juíza, Carolina Gralha, presidente da Matra, que está sempre com a gente aqui, é uma pessoa que contribui muito para o programa. No nosso encontro lá do Pampa Debates, né, no dia 17, ela estava... Tem umas que nem entraram ainda, mas ela disse, eu estava meio constrangida, parece o Clube do Bolinha. Não, mas já tem mulheres ali. Mas agora com a adesão feminina, já confirmei minha presença ali no grupo, pode verificar. E a área jurídica muito bem representada, hein? Muito bem, desembargador TJ, nossa vereadora. Temos um timaço aí, né? Muito bem, muito bem. E como é que está o nosso atendimento aos necessitados naquela culinária de rua? Muito bacana. Que ela faz um trabalho fantástico. É aos domingos? Aos sábados. Os Cozinheiros do Bem. Os Cozinheiros do Bem segue aos sábados no Viaduto da Conceição.
temos atendido em média 1.000 pessoas, servimos 1.000 almoços por sábado e agora, a partir do dia 16 de junho, retomamos a ação no viaduto do Ubirici. Então, ampliando ainda mais chegando o inverno, né? As dificuldades aumentam. O bacana é que o casal vai cozinhar, né? Sim. É isso que é bacana, vai a dupla lá Dividimos cozinhar. nosso sábado pela manhã, das 10 às 2 da tarde, estamos lá, dando um pouquinho de amor, um pouquinho de acolhimento além do prato de comida, né? Então, o Cozinheiros do Bem não é só um almoço, não é só a refeição, é também um momento de acolhimento e de reconhecimento do igual. Então, é um trabalho muito gratificante. Pode acessar lá na página do Facebook, na página do Instagram, tem Cozinheiros do Bem, quem se interessar para ajudar, vai ser muito bem-vindo. Eu estava assistindo outro dia num desses canais a cabo aí, esportes, e tinha um ex-zagueiro da seleção argentina, ele estava falando que ele era muito provocativo, que ele batia muito. E aí ele disse o seguinte: nós argentinos somos provocativos em tudo, somos polêmicos em tudo. Não nos tirem isso, é na política, É o perfil. É no futebol, é em qualquer coisa. Nós somos assim, então não me tirem isso. E não me tirem de mim também isso, né? Eu sou meio argentino nesse aspecto. Enquanto alguns fazem todo esse trabalho aí para alimentar os pobres, tem gente que fecha restaurantes populares, né? Eu não quero entrar nesse detalhe. Pela primeira vez eu falo nisso aqui. Verdade. Pela primeira vez eu falo nisso. É só para ser provocativo com quem vem depois, tá? Sim, mas que bom, eu fico feliz que antes mesmo do fechamento já tinha informação pela comandante Nádia, a grande parceira. Que anunciar ela, né? Já tinha uma grande parceira, já com os projetos principalmente, e com a preocupação realmente da nossa grande população de rua, que aumentou muito nos últimos anos em Porto Alegre. Então, eu sei da preocupação e das iniciativas. Isso que é o mais importante, as ações concretas que têm sido feitas pela comandante aqui à frente da prefeitura para tentar minimizar essa tamanha chaga da nossa cidade. Marla Martins. Oi, nossa, achei que eu ia chamar a jornalista, Nádia, ali estava bem distraída. tudo bem, Marla? Tudo. Voltando dos Estados Unidos, filho pois formado. é. Como eu brinquei com as meninas aqui, descontei essa promissória, agora filho formado é com ele, né? Tu que pensa? Ah, meu Deus. Onde é que ele vai morar? Vai continuar morando? Por enquanto, eu sou casa do mesmo do teto papai que e da eu, mamãe. vou te confessar. Mas olha o sorriso dela, só felicidade. Me quer que tu fizesse lá uma janta para ele lá no estado, num trem, é verdade? Mas é sim, tá, já que o meu filho se formou na Drew University, que é uma universidade em New Jersey, numa cidade de Madison, que fica a 20 milhas de Nova York. E ele ficou os 4 anos lá, eu já contei aqui, mas só para vocês saberem, assim, eu me orgulho muito disso, ele é bolsista, porque ele fez 2 anos de high school, né, de ensino médio nos Estados Unidos, e pelas notas ele foi convidado, então, a permanecer nos Estados Unidos, e uma das bolsas foi governo americano, outra bolsa foi um mecenas, aquelas coisas, enfim, ele teve o 100% da anuidade nesses 4 anos pago, né, pelos Estados Unidos, e agora ele volta para trazer todo esse conhecimento, esse aprendizado e compartilhar conosco aqui no Brasil. Ele se formou em Sociologia e em Psicologia. Ele, na área de Sociologia, ele estava inclusive estagiando na ONU, agora recentemente em Nova York. Então é um guri que volta com muita experiência. E aí, como é que eu não vou estar exibida? Claro, mas tem que estar. Aí tu me explica. Parabéns. Eu estou exibido por ti. Eu também. Eu também fico exibido por ti pela Ana Paula. Tá de aniversário hoje, Ana Paula, né? Não, e a história do trem foi muito legal, porque tem um hotel próximo, a cidade dele que ele morava no campus, dentro da universidade, era uma cidade bem pequenininha, assim, gente, bem menor que Gramado, e tinha 3 universidades dentro da cidade. Então, vocês imaginam que cidade bacana que era. E não tinha muitos lugares para fazer a festa, uma comemoração íntima, porque evidentemente lá não tinha tanta gente para comemorar, porque a nossa família é daqui. E aí eu descobri que num determinado hotel tinha um trem, o famoso trem Pullman. Quem é mais antigo, ou quem se interessa por trens, já ouviu falar. Quer dizer, o trem Pullman é um trem que começou essa coisa dos trens mais confortáveis, com veludo, bonitos. Então é um trem que está lá preservado. E oferecemos então um jantar num vagão de trem. Sabe que nós tivemos o Pullman aqui, né? Sim, os trens minuanos. O seu Pullman, né? Como eu brinco, na verdade, ele teve aqui. E depois o Orient Express foi inspirado nele. Aquele trem famoso que tem lá no Peru também, que vai a Machu Picchu. Isso. São todos, né? O idealizador foi o seu Pullman, como eu brinco, porque lá na festinha do João Pedro eu dizia: tem que agradecer o seu Pullman, né? Por nos proporcionar um cenário tão bonito. Agora nós temos aqui, eu sou um chocólatra, né? E nós temos aqui a nossa empresária da Cacau Show.
a minha querida amiga Carolina Kechinski. Prazer estar aqui, Carolina. Prazer, Paulo. Estou há muito tempo para te trazer no programa, né? A gente trabalha muito, ainda bem né? que eu te encontrei aquele dia e hoje, ontem, eu Daí me deu a lembrei, pô, lembrança, Carolina. né? É ótimo isso. A gente está sempre nos eventos se encontrando. Quantas lojas, né, Carolina? Hoje a gente tem 38 em 38. franca expansão, graças a Deus. Só no bairro 2. Só no Barra Mas por das... que 2 no bairro? Então, eu abri uma grande, linda, que a gente chama de mega, né? Com 300 e poucos metros quadrados, e a outra tem 30, né? E no dia que eu fui fechar de 30, o cliente disse, não, moça, mas me vende e tal. Daí eu vendi uma trufa, não conseguia sair da loja pequena, né? E usando todo o meu latim para convencer ele a só descer a escada rolante e ir na outra. Daí eu descobri naquele momento que eram 2 perfis diferentes de cliente. Um com pressa, que quer uma coisa rápida, que já sabe Mas os tá locais. linda aquela tua loja, hein? E outro que quer curtir aquele momento, aquele jazz, aquela música, aquele ambiente, aquela cafeteria. Então, são clientes diferentes, né? E as 2 lojas hoje, a gente tem muita continha, né? Empresário faz. As 2 lojas são sustentáveis. Oh, que maravilha. Só vou fechar E é o no nosso dia shopping, que ela né, me der ô, Bárbara? prejuízo. É o nosso shopping. É o nosso shopping. Nós somos, assim, Zona Sul total, né? Eu moro ali do lado também. Ah, que legal! Adoro aquela região. Não, e te contar uma história bem rapidinho. O meu outro filho, até pra ele não ficar com ciúme, porque eles estão assistindo em casa, Ah, tá né? assistindo, O João né? Pedro, que se formou, e o Lourenço, tem 14 anos. O Lourenço já tá com violão, O na mão. Lourenço, ele tem uma banda e tal. E já 2 vezes... Ele tocou no meu piano. Exatamente. Ai, lindo. Ele, Piano da minha casa, ele e a foi namorada lá. dele, a Anitta, foram lá. Eles são jovens, 14 aninhos. E ficaram, vai, toca. Ele, ai, mas que vergonha. Foi, tocou, disse que bateram palmas, tinha umas senhoras. E eu disse, meu filho, que glória. As senhoras vão na loja, senhorinhas assim que tocam, e é o momento de glamour delas daquele dia. E pro meu filho já foi 2 vezes. E eu não preciso nem te dizer o que ele foi fazer lá, né? Que, em princípio, não era pra tocar piano. Mas a gente tem um programa muito lindo ali com aquele piano. Toda segunda, das 10 ao meio-dia, tem aula gratuita para população carente de piano. Olha! bacana, bem. Bom, Quando que segunda? nós recebemos Segunda-feira, aqui... das 10 ao meio-dia. Nós recebemos aqui, foi que dia, Vânia? O nosso Alexandre Saltos, nosso Que promotor. tocou lá. Também tocou lá o Alexandre Saltos? Eu nem sabia que ele tocava. E veio aqui e fez duras críticas à questão da questão dos imóveis de Porto Alegre e da questão do tombamento, da questão dos imóveis em lista, e agora são os imóveis... Agora inventaram toda hora, tem um termo novo. Inventariados, imóveis inventariados. Então ele veio aqui, fez críticas. A Procuradoria do município lá já pediu aqui direito de respostas, na realidade. E ontem o Walter veio, disse horrores aqui. Estava o Mauro Renner, procurador de justiça aqui, defendeu o Alexandre Saltos. E nós vamos fazer um debate a semana que vem sobre isso aqui, trazendo o nosso procurador do município, lá o Marisco. Meu chefe. É o teu chefe? Meu chefe. Ele vai estar conosco aqui. Legal, Então, estamos aqui diante da nossa Simone Somenzi, que é da nossa Procuradoria do município Exatamente. de Porto Alegre. Prazer tê-la aqui de novo, né? Prazer, Paulo. É um grande privilégio estar aqui hoje falando em nome dos procuradores municipais, ocupar esse espaço para falar um pouquinho do nosso papel enquanto procuradores, né? Secretária, inclusive, a minha procuradoria, que é a Procuradoria de Assistência e Regulação Fundiária, presta serviço diretamente para a sua secretaria, não é? Eu trabalho com direito à moradia, com um viés do direito à moradia, que é a regularização. Direito à alimentação também? Mais ou menos, né? Mas, na verdade, a moradia é a base, eu digo, é a base de qualquer outros direitos fundamentais, é um grande direito protegido na nossa Constituição, né? Mas o trabalho dos procuradores, na verdade, ele é muito mais amplo, né? Muito além do que a nossa pequena procuradoria, que eu chefio há algum tempinho, né? O papel dos procuradores, então, na nossa sociedade é dar um sustentáculo às políticas públicas municipais, né? Há muito pouco tempo o município era um ente estatal de segunda categoria, diriam alguns de terceira categoria, mas hoje a nossa Constituição atribui uma série de serviços que estão sob a responsabilidade dos municípios, e nós, procuradores, então, temos um papel fundamental nesse viés de fazer com que essas políticas efetivamente sejam colocadas em prática, não é? A gente dá um suporte ao gestor, mas o nosso público-alvo é o cidadão.
né? Então a gente trabalha para quem? Para o cidadão porto-alegrense, né? A minha procuradoria em especial, né, trabalha diretamente com os moradores, né? Eu sou uma procuradora que quando eu, né, lá atrás, há 15 anos, quando eu entrei no serviço público, jamais imaginei que eu fosse trabalhar nas comunidades carentes da nossa cidade, né? Eu trabalho diretamente com as populações, regularizando e dando uma segurança jurídica àquela moradia, para que a pessoa, através dessa segurança, possa se emancipar, né? E sair de uma irregularidade para uma Simone, regularidade. A senhora é procuradora do município. O problema dos nossos moradores de rua é que não precisa procurar, eles estão por tudo. É um negócio impressionante. Porto Alegre está virado em morador de rua. São uma série de problemas que a gente tem para resolver, né, secretária? Que está na nossa pauta, né? É uma preocupação, sem dúvida nenhuma. Vereadora, comandante, tenente-coronel Nádia, hein? Poder, hein? É muito poder numa mulher só, né? Poxa vida. E mulher, né? Ah, querida. Agora já vai dizendo como é que resolver esse problema das pessoas que ficaram sem o restaurante. Pois é, adorei. Popular. Agora, eu digo, primeiro, um prazer estar aqui com essas mulheres mega maravilhosas e contigo, né, Paulo Sérgio? Que eu digo assim, só implica e só incomoda aquele que tem liberdade e muita amizade, viu? Vocês viram que ele tá toda hora assim, implicando. Mas é um prazer, eu sei que isso aí é carinhoso. Não me tira esse direito, Paulo. Não, jamais, adoro. E me dá a oportunidade, efetivamente, de poder falar sobre o restaurante popular, né? Que nós encerramos as atividades no último dia 9 de maio, mas no mesmo dia 9 de maio nós dissemos, né, e já cumprimos com a nossa fala de ter uma alternativa até que se tenha a descentralização do restaurante em 5 novos restaurantes que façam mais do que estava fazendo até hoje. A nossa proposta é uma proposta de não apenas dar um prato de comida, mas de fazer realmente uma anamnese, um diagnóstico daquela pessoa que está indo ali comer, que precisa se alimentar. Por quê? Quem é a Nádia que está ganhando um prato de comida? O que ela precisa? Ela tem o ensino fundamental completo? Ela tem uma profissionalização? Ela precisa de emprego? Ela precisa de moradia? O que ela está precisando a mais? Só dar o prato de comida não basta aqui em Porto Alegre. Nós passamos de 2.000 a 4.000 pessoas em situação de rua. E isso é grave. Hoje, Paulo Sérgio, 287 mil CPFs, e eu não estou falando em pessoas, estou falando em CPFs, dependem única e exclusivamente, Marla, da mão do município. Depende de nós, de nós estarmos ali repassando, seja um Bolsa Família, seja um imóvel, seja um prato de comida, e isso é grave, porque 287 mil CPFs, nós podemos tranquilamente, sem medo de errar, dobrar isso. 500 mil pessoas estão dependendo única e exclusivamente da mão amiga ali do município de estar repassando algum tipo de assistência. Ou seja, não chegamos a 1,5 milhão de habitantes em Porto Alegre, de porto-alegrenses. 1/3 da população da capital está numa situação vulnerável, de pobreza extrema, e isso é grave. Nós não queremos mais que isso aconteça. Então nós temos sim que deixar de limpar o leite derramado e agir no antes. E o antes é o quê? Ver o que essa pessoa que estava lá no restaurante popular, e eu vou dizer para vocês tranquilamente, não se tinha nenhum diagnóstico de quem ia lá. E isso é preocupante, doutora Simone, porque como é que a gente vai só estar dando sem ter uma contrapartida? Em qualquer lugar tem contrapartida. Tem contrapartida para o João Pedro lá, que fez todo o seu sacrifício, mas o que ele tem como fazer? Tem que fazer alguma coisa. Com certeza. Tem contrapartida em todos os momentos, e a contrapartida que nós queremos dessas pessoas que dependem do município é que elas sejam autônomas, sejam independentes e protagonistas da sua vida. Olha, eu sou muito radical nisso aí. E o Getúlio Vargas nos ensinou, nos deu um caminho nisso aí, ao menos com uma frase que ele deixou, que está lá na prefeitura ainda. Até que daqui a pouco o Marquesã resolva tirar. Já tirou o busto do Getúlio, daqui a pouco tira a frase. Só um fator aumenta a dignidade do ser humano, é o trabalho. É verdade. Então nós temos que dar trabalho para as pessoas. E tu sabes... E não esmolas. É que isso em todo sentido. É verdade, é verdade. Eu não é o que sobra, família, né? Eu acho que as pessoas têm que trabalhar, têm que dar emprego. E vem aí uma recessão brutal e as coisas vão piorar, hein? Pode escrever. Paulo, interessante que esses dados, secretária, né, fecham com os números da irregularidade da cidade informal. Olha. Não é? Quando a gente trabalha em cidade informal, eu digo que nós temos 2 cidades, né, nas grandes metrópoles, né, do Brasil e da Latinoamérica, né? As cidades formais e as cidades informais. As cidades onde tudo é planejado, onde tudo é construído, onde os serviços funcionam, e a cidade onde
né, o poder público tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de se inserir naquele contexto, não é? Então esses números fecham, né? Os números de imóveis a serem regularizados, de núcleos urbanos a serem regularizados, né? Estão nesse nível, né? É interessante que, até aproveitando o gancho da tua fala, tudo deságua também, em parte, na Justiça do Trabalho, né? Porque ali nós vemos o quanto é importante o emprego, o quanto é importante um trabalhador reconhecido, valorizado, bem remunerado. E é isso que a gente fala muito lá na Matra, na nossa Associação dos Juízes do Trabalho. Nós trabalhamos muito por isso, né? Não é bandeira, não é ideologia, não, passa longe disso. Passa por uma ideia de dignidade e isso vai fazer o próprio empreendedor, e acho que a Carol deve saber isso no seu empreendimento, pelo carinho que fala, deve ver o quanto as pessoas se valorizam, se sentindo valorizadas, vestem a camiseta, trabalham com outra forma, outra expectativa. Então, hoje mesmo nós tivemos uma decisão histórica no STF a respeito das trabalhadoras gestantes e lactantes. A reforma trabalhista, num determinado momento, determinou que tanto as gestantes quanto as lactantes teriam que trabalhar, como regra, em ambientes insalubres, em grau médio e médio e mínimo para as gestantes e qualquer grau para as lactantes. E hoje foi definido por maioria, apenas um ministro foi vencido, 10-1, então, portanto, que esse trecho da reforma trabalhista é inconstitucional. Ou seja, agora, a partir dessa decisão, a nossa trabalhadora, a senhora aí que trabalha, que está grávida ou que está amamentando, a senhora não precisa mais trabalhar num ambiente insalubre, com risco à sua saúde, principalmente um risco não só à sua saúde, mas ao seu filho. E também, como a gente tem que ver no macro, né, a todo o sistema de saúde, sistema de previdência que acaba sendo sobrecarregado em caso de adoecimento dessas famílias. O Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e por farmacêuticos com um único objetivo: aumentar a vida ou a venda de medicamentos e, obviamente, afetar a vida, sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers na luta pela saúde de todos. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país. E agora, quando chegar lá, cônsul, o Pavel vai mandar também os nossos vinhos tchecos para a Vinhos do Mundo, né? Você encontra ainda, tem lá vinhos tchecos. Para que você viva, assim, o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, ali na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Agora, uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar o desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar a sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes àquela tua Mercedes GLA 200, aquela tua, né? E um Jeep Compass. Unicred Collection para colecionar estes momentos. Fale agora com seu gerente Unicred ou acesse unicred.com.br/centralrs e participe. Mas, cônsul, eu gosto muito de assistir o Brasil visto de cima, ou o mundo visto de cima. Bom, a gente olha a Europa, Estados Unidos, como é bom ver de cima, bom ver de baixo também. Aqui no Brasil, ainda bem que é visto de cima, porque de baixo está um horror, né? Referendando essa miséria que nós temos no Brasil. Existem moradores de rua na República Tcheca? Sim, existe. Mas não que nem aqui, né? É verdade que na Europa Não é que nem geral. aqui. Ou na República Tcheca Nem eu não poderia existe. imaginar que, pô, imagina. Que não existe tantos problemas desse tipo como no Brasil, né? Que não tem tanta diferença entre vários grupos sociais, né? Mas naturalmente enfrentamos o mesmo problema e tem gente que sem moradia que mora na rua, né? Mas estamos falando também do problema das mulheres, né, da situação das mulheres na sociedade, né, como as crianças pequenas. Esse é um tema muito importante, né, para o nosso país, né, a situação de uma mulher quando ela fica sozinha com seu homem, com as crianças em casa, né. Uma questão muito importante é, por exemplo, a volta da mulher
ao mercado de trabalho após ficar em casa com as crianças, né? Porque é uma situação em que a mulher deve cuidar dos filhos também da casa e ao outro lado precisa de trabalhar, né? Então são questões que nos preocupam também muito, né? Eu tinha até uma pergunta, desculpe, para a doutora Carol. À vontade. Para a doutora Carol, que para mim ficou confuso essa questão da grávida ou da lactante em ambientes insalubres, no seu ambiente de trabalho. Se qualquer mulher, a partir de hoje, que estando grávida ou estando amamentando, ela, a partir daquele dia, ela não precisa mais frequentar aquele determinado ambiente, aquele espaço, ou ela precisa de uma orientação médica, de uma autorização do médico? É um processo que começa a acontecer, até para esclarecer. E eu fiquei com essa dúvida realmente hoje, e para esclarecer para as mulheres. Tá ótimo, é super importante, eu acho que esse é o nosso papel de esclarecimento. Com a reforma trabalhista, então, novembro de 2017, a regra era que deveria se manter trabalhando em ambientes insalubres, médio e mínimo para grávida, ou em qualquer grau para lactante, salvo se ela procurasse um médico da sua confiança e ele dissesse, não, ela está em situação vulnerável, ela não pode trabalhar sob essa condição, e aí então ela seria afastada. Agora, a partir da decisão, uma vez sendo publicada essa decisão, hoje só foi julgamento, ainda precisa ser julgado e transitar em julgado, ninguém mais questionar nada a respeito disso. Então, quando for publicada essa decisão, aí ela não precisa mais trabalhar nessa condição, mas não quer dizer que ele vai ficar em casa. Não claro é isso. Não, mas... Aí ela vai ser realocada para alguma outra atividade livre de agentes nocivos da sua saúde. E as empresas que não cumprirem com isso vão ser autuadas. Tem uma infração. Tem que denunciar. Até está bem claro, isso são fatores assim até que a própria lei garantiu. Não há um prejuízo financeiro a elas, né? Então o empregador continua pagando o adicional de insalubridade para aquela mulher que foi afastada do serviço e depois compensa isso com a União, faz essa compensação, então não há um prejuízo também para o empreendedor. E mais, se naquela empresa não tiver alguma atividade para realocá-la, por diversos fatores, ou até pela sua capacidade ou habilidade, aí ela fica afastada já na Previdência como uma gravidez de risco, como já está prevista na lei previdenciária. Então, ela consegue estar acolhida, de fato, para não se submeter a essas condições insalubres. Carolina, quantos funcionários tem? Depende, né? A gente tem período de baixa e período de alta, né? Em período de baixa, 120, 150, período de alta bate 300. Sim, mas o teu ambiente lá é insalubre, porque... muito chocolate, né? Não, a gente brinca que o nosso ambiente de trabalho é bastante bom, assim, porque os clientes que vão até uma Mas como é que resiste no meio aquele... Essas forem insalubres pela tentação. Sim, para quem está querendo fazer uma dieta. O chocolate, ele já te desperta exatamente... Não, tem serotonina, deixa as pessoas felizes, né? É uma loucura. Tem o 70% de cacau, que é mais fitness, né? Tem menos gorduras. É um alimento funcional. Mas é rico em flavonoides, Isso aí, ó. Mas as lojas, a gente tem um hábito de dar degustação, né? Então, as meninas, elas têm chocolate à vontade, sim, né? A gente tem os chocolates que a gente compra da fábrica para degustar com o cliente, que vem a preço de custo, e esses elas comem à vontade. Então, à vontade? Sim, mas a gente acaba, como tem tanta fartura e abundância, a gente acaba não dando bola. Já tá louca pra ir lá. Se você perguntar se eu comi chocolate hoje, a resposta é não, entendeu? Não? Então, assim, não, a gente acaba com tanta atividade, com tanta coisa pra fazer que... Eu fiquei imaginando justamente assim, unir esses dois pontos aqui, quer dizer, como é que fica uma trabalhadora que não pode aumentar o peso, está grávida e trabalha na Cacau Show? Diabetes gestacional. Ela pode entrar. Diabetes gestacional. Mas não deixa de ser, né? Uma insalubridade grave. Mas é um ambiente de trabalho diferente. Eu acho que não é o que tu tá mais acostumada a lidar, talvez, no dia a dia, né? Mas o cliente que vai numa loja da Cacau, raramente ele vai para reclamar, ele vai para dar um presente. Então, é um ambiente muito agradável mesmo, assim. Então, eu vou propor um questionamento para todos vocês, para os nossos telespectadores em casa. Vocês têm qualidade de visão? Bota os teus óculos. Eu não. Esses teus óculos, eu conheço, esses teus óculos é da Centro Erótica, olha que bonito. A da nossa apresenta Matra também.
Pode ficar com ele, tá bonito? Tá, obrigada. Olha que óculos maravilhoso. Dizem que a gente fica com cara de inteligente, né? Os homens adoram dizer isso de nós mulheres, né? Os óculos têm esse dom? Então, vou voltar a usar óculos. Pois é. Vocês acham que eu fiquei com uma... Pois é, aí você faz a Mais consulta. inteligente? Você faz a consulta no seu oftalmologista regularmente? É uma questão, vocês fazem? Sim. Faço. Também faço. Nas crianças, principalmente. Também sabe? nas crianças? Que é importante. Eu né? faço e o Bento também faz, porque é míope já. O Bento, até o criança Bento já é em míope. fase escolar, às vezes alma, né? desenvolvem. Os óculos de vocês estão em dia? Estão em Estão. dia, os de vocês estão em dia. Pois é, você tem a ótica... Tem uma ótica para confiar, é claro, né? Eu tenho a minha, é a Center Ótica, que está ali localizada no lugar perfeito, na Carlos Gomes. Ali onde é o centro, o complexo hospitalar do Mãe de Deus. É justamente ali que está a nossa Center Ótica, né? Lá o atendimento é feito 100% de técnicos em ótica. As lentes são multifocais, são de marcas reconhecidas. Eu uso lente, aí tem que cuidar da pronúncia, né? É uma pronúncia meio alemã, assim, né? Handstock. É isso, né? Handstock. Handstock. Tá certo? Acho que sim. Sim. Handstock, né? Tecnologia alemã que tem o melhor campo de visão para multifocais. Excelente sortimento em armações, preços justos e facilidade, acessibilidade e segurança. Fique tranquilo, tem estacionamento e é pago pela Center Ótica, na Avenida Soledade 565, loja 3, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. O telefone 3335-1659. Aliás, eu contei aqui na sexta que eu iria fazer a minha cirurgia aqui Muito bem, da ficou pálpebra, muito né? bem. E aí, já encomendei um óculos para... Que nem precisei, né? Nem precisei. Seria esse aqui. Olha aqui, eu não quis usar porque eu ficar parecido um Chicão Tofani. Olha como tu é danado. Eu ia dizer que tá parecido com o Alain Delon. Nos bons tempos do Alain Delon. Bom, né? Né? Boa Nos comparação. bons tempos do Alain Delon. Mas não precisei. Então, eu tenho meu óculos aqui azul, eu tenho outros. Outro dia eu usei esse aqui, que é um tartaruga de serra tigresa. Não, pronto. é tartaruga, tá? Antes que tu. Tá muito Aqui, fashion. Ó. Olha aí. Tá Posso ficar com ele? Posso ficar com esse, né? Eu vou trocar aqui no Tá programa. bonito. Na Center Ótica, ali Eu no... acho que daí usam rapport com a Carol, entendeu? Hein? É mesmo. Olha, É mesmo. ficou Olha, chove, eu vou- como estão usando os Tá termos, vendo? chovem. Ficou bom. Só que eu tenho que passar o meu. Depois vocês vão ganhar. O Giovanni não trouxe o nosso lenço milagroso aí? Depois verifica lá para nós que nós temos que distribuir aqui. Então é isso, Center Ótica, né? Ali no Centro Hospitalar Mãe de Deus. Isso, já fui vizinha dele. Ali na Carlos Gomes. Agora está morando na Zona Sul? Aham. Maravilha. Nossa, Zona Já temos Sul. 4 aqui da Zona A Sul. Zona Sul tá a Marla, bombando, o Paulo Sérgio. Quatro. E o doutor Fernando, nosso cônsul, que está aqui presente também, morador Tudo da Zona Zona Sul, Sul. olha né? só. Tem Boa, 6 lojas nessa ele região. Ele mora num local Zona Sul. maravilhoso, né? No Terra-Ville, Sim. né? E continuando na área de saúde, nós vamos... Um grande abraço, aliás, para o Alexandre Lau, da nossa Center Ótica. Nós vamos agora ao quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman, que amanhã recebe em Chicago um prêmio de medicina internacional. Então, um grande abraço a ele. E ele traz a sua mensagem agora. Ele que é PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Professor, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas têm medo de câncer e não imaginam que o tipo de câncer mais comum é o da pele. E este é muito fácil de prevenir e de curar. O câncer de pele é o mais curável de todos os tipos de tumores. Basta evitar a exposição exagerada ao sol, usar protetor solar e se surgir uma lesão pigmentada na pele onde não existia antes, ou houver uma lesão de pele que mudou o seu aspecto, cresceu ou ficou diferente, deve-se logo procurar o dermatologista. Fácil, não é mesmo? Depende somente da atitude da gente. Olha, eu já fiz a minha limpeza com o meu
lenço mágico aqui. Tô precisando, ainda bem que vai ter farta distribuição no final do programa. Vais receber o teu... Vais receber o teu... Paulo Sérgio, eu tenho que terminar de falar do restaurante popular. Sim, mas qual é a solução que tu desse até agora? Calma aí, falou no que foi. Mas tem que falar do que é. Não, e eu quero dizer que nesses 60 dias que nós estamos sem o restaurante popular lá, como era concebido, nós tivemos um anjo da guarda aí que se apresentou, a ADRA, a agência adventista, que durante esses dias trouxe a carreta que eles fazem geralmente apoio. Eles estiveram em Brumadinho. Tens mais sorte que juiz, hein? Não, mas já estava Tens mais sorte que juiz. Olha, essa mulher é iluminada. Brigadiano nunca deixa para fazer depois. A gente sempre pensa no que pode acontecer. Então, nós já estávamos montados junto com a ADRA. É uma carreta lindíssima, que tem mais de 30 metros. Ali dentro tem uma lavanderia industrial, tem uma cozinha industrial. E eles estão ali no ginásio Tesourinha fazendo toda essa entrega de alimentos ao meio-dia, exatamente para os moradores de rua. E vou dizer que sexta-feira eu vou lá com a minha equipe cozinhar, porque não adianta ficar reclamando, porque tem vários aí, os mensageiros do Apocalipse. Posso entrar na fila? Vai entrar na fila, vai comer. Deus me livre tu dizer que estava ruim a minha comida. Não. Sexta-feira... Pois é, eu tenho que ver o cardápio, porque nós temos nutricionista, então nós seguimos o cardápio da nutricionista. Sexta, eu e a minha equipe estaremos lá fazendo alimentação, mostrando que botar a mão na massa não faz mal para ninguém. E no dia 5 de junho, ou seja, semana que vem às 11 horas, nós estaremos fazendo o lançamento do edital do chamamento público, exatamente para as OSCs virem ser parceiros nossos, para que a gente possa descentralizar esse um restaurante em 5 sem nada pago. Porque quem não precisa... Uma OSC? Uma OSC é uma organização social, era uma antiga ONG, mas com a 13019, ela modificou, né, com o marco regulatório, teve toda uma mudança, então agora é uma OSC, são parceiros que já trabalham com a vulnerabilidade, inclusive convidei o Júlio ali, pelos Cozinheiros do Bem, de poder estar vindo também fazer essa parceria e a prefeitura repassar o valor desse alimento para que eles façam esse trabalho multidisciplinar que a gente tanto quer. Paulo Sérgio, que inveja, no meio de tantas mulheres cultas e resolvidas, tudo que precisamos é um papo leve no final de tarde, em meio à turbulência que o Brasil nos apresenta cotidianamente, que é uma verdade. Paulo Sérgio, eu nunca vi tantas mulheres bonitas por metro quadrado. Parabéns, Vê que maravilha, né? Aqui, falando da AGU agora. Pô, mas ele botou 500 mensagens aqui, vou até pular. Fotos, ó. Fotos, botou mensagens aqui. Também outro aqui. Botar foto, boa tarde. Pronuncia o nome das lentes de novo. Rondstock. É isso, né? Rondstock. Tá aí as lentes. Já perguntaram que é meu plástico. Não é plástico, é oftalmo, tá? Não voa plástico. Nada contra os plásticos. É o Eduardo Mazon. Não, era questão de estética, né? Não. Eu digo sempre a questão da pálpebra com a idade. Até para ler o teleprompter, né? Não imagino que... Dá uma olhada, dá uma lida nesse WhatsApp aqui. Olha só, quem é esse? Não, botou uma carinha ali de óculos, né? Eu vi. Um sorriso. Vê? Vi ali, ele diz assim, ó, que morena linda que é esta empresária do chocolate. Boa noite, Paulo Sérgio. Obrigado pelo nome do doutor Eduardo Mazon. E que mulheres brilhantes, essas que estão no programa, em suas profissões devem ser melhores ainda. E a nossa grande comandante Nádia. Parabéns a Regiane Mota, mandando dizer aqui. Obrigada, Regiane. Paulo Sérgio, espero que leias. Vendo falar em trabalho, as pessoas precisam trabalhar, concordo. Estou com 42 anos e desde a minha adolescência é sempre a mesma coisa. Os políticos governantes falam e só piora para menos o trabalho no Brasil. Favorecidos sabem que é difícil viver sem salário, com salário mínimo já é ruim. Pagando aluguel, água, luz, comida, remédios, tudo isso fica muito ruim. Ela falou no IPTU aqui de Porto Alegre, de Unai Guaíba, que é um problema seríssimo, esse IPTU de Porto Alegre.
Deixa eu aproveitar, eu vou aproveitar e mandar um abraço para o seu Francisco, o pai da Augusta, que é uma colega que veio do Paraná, fez uma permuta, juíza do Paraná, veio para cá, para o Rio Grande do Sul, voltando para sua casa, e aí na posse, o seu Francisco disse que nos assistia. Boa. Aí a próxima vez que eu for lá, vou lhe mandar um abraço, seu Francisco, um abraço, muito bom ter a sua audiência. Falando em trabalho... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aproveita a presença da comandante Nádia e pergunta para ela sobre o IPTU, o aumento. Como é que ela aprovou isso? Primeiro eu quero falar no trabalho. Falando em trabalho, e eu vou responder... Isso aqui, ó. Daqui a pouco ela vai dizer que não tem. Sou Tá testemunha, vendo aqui? Ó, já trouxe meus papelzinhos, tudo porque eu sempre falo. Falando em trabalho, realmente é uma coisa muito importante, né? Dignifica o homem, por certo, o trabalho. Nós montamos, né, o Cine também está dentro da minha pasta, na Secretaria de Desenvolvimento Social, e nós reativamos o Cine Imóvel, dentro daquela ideia de que as pessoas que estão no extremo da cidade, muitas vezes não têm um dinheiro de passagem para ir até a Sepúlveda com a Mauá, para tentar conseguir um encaminhamento para algum tipo de trabalho. Então o Cine Imóvel vai ao encontro das pessoas que mais necessitam. E eu chamo a atenção que há 2 semanas atrás nós encaminhamos o Cine Imóvel para Restinga com 120 vagas de emprego. Nós conseguimos fazer o encaminhamento de 15 pessoas. Olha só, 120 vagas, 15 pessoas encaminhadas e apenas 2 conseguiram emprego. E sabem por quê? Porque faltava a profissionalização. Dentro daquela ideia de que nós não podemos só ficar enxugando gelo, nós também temos que trabalhar no quê? No antes. Se as pessoas, se tem a vaga, se tem a procura e não está sendo preenchida essa vaga, é exatamente porque está faltando, ou seja, a pessoa não tem o ensino fundamental completo, não está profissionalizada, o Cine também está atuando nesse antes, na capacitação, que é tão importante. E quanto ao IPTU, né, tenho a dizer que as alíquotas todas do IPTU diminuíram. A mais alta alíquota hoje é 0,85 e vai ser contemplado aquelas pessoas que têm imóveis de 3 milhões para cima. E mais do que isso, é uma justiça tributária. Tinham pessoas que tinham imóveis dentro do mesmo ambiente, no mesmo prédio, em que o apartamento 301 pagava R$500 de IPTU e o 302 pagava R$60. Isso não podia acontecer. Nós tínhamos mais de 20 e poucos anos do IPTU que não estava sendo reorganizado, ou seja, vários prefeitos passaram e nenhum teve coragem. Realmente é difícil mexer no bolso, assim como a Previdência. Vai mexer no bolso de muita gente. Tu está vendendo melhor Nada que o Leonardo Busato, que esteve conosco, secretário da Fazenda. Porque eu tenho certeza que diminuiu a alíquota, ó, pessoal, vai diminuir o imposto de renda, diminui o imposto do IPTU, vai diminuir o IPTU, diminuiu a alíquota. Alguns vão diminuir. Os grandes terrenos em Porto Alegre, os grandes terrenos em Porto Alegre vai diminuir o IPTU, o valor nominal. Não adianta a alíquota, botar a alíquota pela metade. Terrenos também. E vai diminuir o valor nominal, vai diminuir e olha, e a grande maioria vai ter aumento nominal no IPTU. E ações, virão ações aí de toda ordem, judiciais. Paulo, semana que vem, a nossa Associação dos Procuradores do Município, juntamente com a Associação Nacional, estará realizando um fórum em homenagem na semana, que é a Semana do Procurador, na semana que vem, dia 4, dia do Procurador Municipal. E nós vamos estar realizando um fórum onde o foco do debate é exatamente a fonte de recursos municipais, que elas não são oriundas somente de impostos, né? A gente tem como um papel aqui incrementar e analisar quais outras formas de trazer recursos, né, para o poder público. Por né? exemplo, o IPVA é um... é imposto. Teve um grande, sim, o IPVA teve um grande empresário aqui de Porto Alegre, que tem a sua garagem em Porto Alegre, e não conseguia sair da garagem, era uma buraqueira na volta. Foi a prefeitura para tentar resolver o problema, não resolveram. Ele transferiu todos os emplacamentos para Goiás. É assim que se perde. Na verdade, assim que se perde a arrecadação de imposto também. Aí tem que aumentar o IPTU, que as pessoas não podem fugir. O IPVA tu pode fugir. Nós falamos também em pode emplacar em Santa Catarina, né? Pode emplacar em qualquer lugar. De receita para os municípios, porque depender só do imposto e do bolso do cidadão é muito pesado, não é? Todos nós concordamos com isso. Então a gente tem estudado, né, no âmbito da Procuradoria, uma série de formas alternativas, né? Entre elas, por exemplo,
está a questão das parcerias público-privadas, né, que pode ser um incremento, a questão toda de trazer recursos, né, a questão do planejamento urbano, instrumentos urbanísticos de gestão do solo, né, que estão nas mãos dos municípios e que podem, através dessa gerência de recursos, então, fazer com que recursos possam ingressar nos cofres para dar conta dessa política toda, né, Nádia, desse monte de serviços que a gente tem que oferecer, sem ter uma estrutura e sem ter um caixa disponível para poder oferecer. Então, nós, procuradores, a gente se imbui nesse papel, a gente se preocupa com essas questões, né, acho que isso que é importante dizer, que nós somos servidores públicos no âmago da nossa função e a gente tem que pensar e ajudar os gestores também a pensar alternativas. Então, na semana que vem, estaremos, então, nesse fórum, né, trazendo experiências, inclusive, de outros municípios brasileiros, né, gente de São Paulo, de Minas Gerais, né, do Nordeste do Brasil, trarão experiências. Não é só gerar, tem que enxugar a máquina pública, ninguém aguenta mais esse inchaço da máquina Por pública. Isso os PPPs, ninguém suporta mais o PPPs. inchaço da máquina pública. Privatizações. Eu sempre digo que... Eu, se fosse gestor público, primeira coisa, concurso cancelado por 5 anos e aposentadorias canceladas por 5 anos. Vai para a justiça, vai. Mas não tem concurso por 5 anos e não tem aposentadoria por 5 anos. Não é mais possível. Ninguém aguenta, cada vez mais incha o Estado e quem paga não suporta mais, cada vez menos estão pagando essa conta. É incrível. Vai desaquecer completamente a economia no Brasil. Nós vamos ver um processo de recessão, infelizmente. Importante dizer também, né, doutora? 230 mil imóveis terão redução. 150 mil serão isentos, que aí estão, que outro dia tu tinha me perguntado, os idosos aposentados, pessoas com deficiência física. A Pitinga é lá na zona... Que deu o simulador? Pois Por que não funciona o simulador? É uma boa pergunta. Deveria estar funcionando. Isso eu tenho cobrado da Fazenda, que tem que colocar no ar o simulador, até para as pessoas não ficarem nervosas com essa questão. Se as pessoas começam a se programar com bastante antecedência para pagar essas contas, com certeza. Né? Olha o Eduardo de Lima Veiga aqui, tia. Puta, até me perdido, Eduardo aqui. O Eduardo mandou uma mensagem aqui. E ele é terrível quando manda as mensagens aqui, o Eduardo. Pô, me perdido, Eduardo. Ô, Eduardo, manda de novo a tua mensagem aí. 538 WhatsApps. Que bom, quarta-feira tá bombando. Certo, nos outros dias, né? Estão falando muito na beleza de vocês e muito no IPTU, hein? Tá bom, vamos enfrentar, que não é, tem que ter coragem. Família, para votar a favor. Mas é que eu acho isso muito importante, assim, né? Eu acho que todo o programa que eu venho desde o início desse ano, eu tenho falado disso, a gente tem que parar de grenalizar as discussões, ser contra, a favor, se tu é contra porque tu é isso, se tu é a favor é aquilo. E enquanto a gente estiver nessa cegueira, a gente não consegue contribuir. Então, parabenizo os procuradores do município nesse encontro de procurar alternativas. A Matra 4 agora tem feito uma campanha de esclarecimento em relação à reforma da Previdência e, inclusive, ao final nós falamos, sabemos da importância de eventual reforma, mas não com esses pontos, os pontos críticos que a gente está apresentando. Então, não é ser contra por ser contra, né? Ou porque é de um governo ou de outro que vai apoiar. Mas não, tem coisa que não tem. Tu és a favor ou contra o aumento do IPTU? É que realmente eu não vi os impactos e se fosse pensar assim, numa questão imediata, eu seria contrária. Mas eu acho que tem que fazer toda a avaliação do contexto. Eu não conheço a realidade populacional. Não é a juíza, a presidenta Matra que não conhece. Ninguém conhece. Realmente não conhece. As pessoas são contra, a favor e não conhecem. Exatamente. Nós só sabemos, eu só sei que vai aumentar o imposto. Por isso que eu fiz a ressalva. Né? Por isso a ressalva de assim, não conheço o sistema habitacional da cidade, o quanto estava defasado, o quanto bairros cresceram ou até foram criados nesses últimos 20 anos. Então, tem muita coisa realmente que poderia ser adaptado. Agora, vai dizer a favor de aumento de imposto? Se for perguntar assim no quente, eu vou falar não, eu sou contra o aumento de imposto. Então, como assim, se eu botar no calor ali, é contra ou a favor da reforma da Previdência? Eu disse, bom, na forma quanto a proposta, eu sou contra. Olha o que o nosso procurador... Vamos fazer mudança? Vamos. Nosso procurador de Justiça, Eduardo Lima Veiga, está dizendo, para corrigir a diferença do IPTU do apartamento 301 para o 302, basta uma ação da Prefeitura e não lei. É só ela acionar a Procuradoria do município aí do lado. Se ela não tiver solução para isto, merece ser demitido. O simulador não funciona de vergonha da Prefeitura. Esta é a mensagem do Eduardo Lima Veiga.
Doutor Veiga, queria ver como é que o PSOL, o PT vão responder depois aquelas pessoas que mais eles defendem, que são as pessoas vulneráveis, são as pessoas realmente mais miseráveis de Porto Alegre, e eles votaram... Vai cutucar o leão com vara curta. Olha, enfim. O Eduardo não é fácil. Ele já vai responder. Se tivesse tempo, ele viria, ele invadiria o programa. Venha, doutor Veiga. Olha, o Eduardo não é fácil, hein? Agora nós vamos ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Olha, mas esse WhatsApp é bomba, hein? É bom, não, o WhatsApp? Então faça seu ponto final. Tudo, né? Faça seu ponto final, Carolina. Meu ponto final, despedida de hoje, gente. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Queria dizer que eu ouvi bastante você sobre trabalho, falta de trabalho. Mas o que a gente vê de fato na prática é que as pessoas que têm muita vontade, mesmo sem muita experiência, viu, dona Nádia? Mas que têm vontade de trabalhar, elas têm um bom lugar e acabam se desenvolvendo. Então eu digo assim, acordem com brilho nos olhos, com paixão pelas coisas que fazem, que um bom lugar sempre vem. Nossa procuradora do município, Simone de agradecer, Paulo. Não te assusta aqui, pô. Não, foi um prazer estar aqui. É que eu sou meio argentino, né? Provocador. Aqui. Não, que é isso. É um grande prazer poder estar aqui nessa bancada tão linda, tão inteligente, né? Muito obrigada pelo convite de estar aqui. E eu preciso mandar beijos, tá, Paulo? Pode mandar, vontade. Beijos. Quero mandar um beijo para os meus filhos, para o Léo e para a Maria Clara, para o meu marido, Rui, pro papai e pra mamãe, né? Pro seu Antônio e a dona Dilce, pra meu sogro e pra minha sogra, que são meu suporte aqui em Porto Alegre, que meus pais são do interior, então eles são... Mas natural de onde, Simone? Eu sou de Bento Gonçalves. Bento? Eu digo que eu sou da região do Vale dos Vinhedos, eu sou, né? A minha família tem ricos, né? Parreirais no Vale dos Vinhedos. Na verdade, nós somos, né? A família de italiana, né? A família toda é de lá, meu pai, inclusive... São produtores de vinho lá? São, sim, são plantadores de uva, né? Cultivam, né? As videiras lá, né? Todo mundo produz vinho, o pai produz vinho em casa, né? A gente consome o vinho que o pai faz na família, bem interessante, né? Preciso mandar um beijo pra Rua Lagoas, a melhor rua do mundo, que é a rua onde eu cresci, e meus amigos estão dizendo, né? Olha, a Simone vai estar lá, então... Mas então tô explicando, os 500 WhatsApp foi da Rede Vai dos Vinhedos. Foi do pessoal de lá, né? E um abraço também para... os procuradores, meus colegas aqui em Porto Alegre, né? Um especial para a doutora Vanessa e o doutor Valnor, que são meus colegas de equipe, para a doutora Marícia e o doutor Anice, meus chefes, e, obviamente, para o doutor César, que é o nosso presidente da Associação de Procuradores. Né? Muito obrigada, gente. Comandante Nádia. Meu ponto final... Nossa secretária. A secretaria também tem um nome, Secretaria de Desenvolvimento... Social e Esporte. Basicamente 6 secretarias em uma, nessa reorganização, mas muito boa. Meu ponto final vai para o Instituto do Câncer Infantil. Amanhã, né, eu tive o prazer de ser convidada para ser anfitriã de uma das mesas amanhã. É um jantar beneficente que vem realmente em prol das famílias, das crianças que têm câncer. Vai ser amanhã um jantar ali no Leopoldina Juvenil a partir das 20 horas. Estou convidando você que ainda não comprou seu convite, adquira, faça um contato comigo, tem várias anfitriãs. Dizer aí um grande abraço para o Dr. Bruneto, para o Lauro Quadros, para a Valéria, que tem feito esse trabalho aí junto com toda aquela equipe de voluntários, uma equipe realmente dedicada à causa aí, que tanto aflige todas as pessoas, que é a falta de saúde, né? E falta de saúde linkada a câncer infantil não tem como sensibilizar as pessoas. E eu estou aí convidando você que está em casa para poder fazer parte dessa equipe de voluntários, comprando seu convite, sendo uma organizadora, atendendo o telefone, enfim, fazendo o que for possível para que a gente possa amenizar esse sofrimento aí de crianças que têm câncer e principalmente das suas famílias que são atendidas em todo o Rio Grande do Sul. Comandante Nádia, não te mixa por Eduardo. Claro, ela é de Novo Hamburgo, Clarice de Novo Hamburgo. Vem pra Porto Alegre pagar imposto de IPTU para te ver. Vai ser a primeira a brigar com ela. Eu? Marla. Bom, o meu ponto final vai ser um ponto final diferente até, fazendo até um contraponto. A gente falou aqui tanto em precariedade, em dificuldade, em falta de dinheiro, em falta de trabalho. E até vai ser um pouco curioso o meu ponto final, mas eu participei esse final de semana como jornalista e apresentadora do segundo One Luxo, é o segundo fórum do luxo, o segundo fórum sul-americano do luxo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e em Gramado especificamente.
E eu queria rapidamente só falar sobre o que eu vi nesse fórum, que já é a segunda vez que eu participo, porque há, na verdade, lá uma desmistificação do luxo. Quando a gente fala em luxo, a gente pensa em grandes marcas, em gente snob, né? Muitas joias, carrões, que nem do meu vizinho lá, que tu disseste que tem um carrão. E não tem nada a ver. O Dalla Santa, evidentemente que luxo também é ter um excelente carro, etc, etc. Mas eu queria só dar uma ideia para vocês de quem foram alguns dos palestrantes e rapidamente o tema, para vocês entenderem o que é luxo. Por exemplo, Hans Donner foi um dos palestrantes, ele falou sobre o luxo que é tempo, ter tempo para fazer as coisas. Olha que maravilha. Dr. Lucchesi, outro palestrante lá, ele falou sobre a importância do estilo de vida, não é nem da qualidade, é do estilo de vida. É a forma como eu levo a minha vida, não é só assim, eu como direitinho, eu faço... Não, é o estilo de vida da pessoa. Teve um antropólogo que eu fiquei apaixonada por ele, Dr. Michel Alcoforado. Gente, ele traçou um perfil antropológico do rico brasileiro bárbaro, muito interessante, inclusive brincando com essa coisa que o rico brasileiro tem de querer ter carrão, de querer ter isso, querer ter aquilo, e não se preocupar com coisas tão mais importantes. Outra, esta mulher fantástica, eu achei que tu ia perguntar para quem que eu ia prestar a minha continência, ia ser para ela, prestar. Então já é para ela... doutora, olha, eu tô com a doutora aqui do lado. Ela é tão linda quanto a doutora Carol. O nome dela é Alexandra Lorat. Ela é uma francesa, parisiense, ex-consuleza da França. Ela é uma mulata, uma negra linda, maravilhosa, foi modelo. E ela hoje milita pela questão da mulher e da mulher negra, especificamente no mercado de trabalho. E a importância da mulher negra no mercado do luxo. Então, ela fez 700, 800 pessoas participando do fórum, fazendo imaginar a seguinte situação. Imagina vocês numa loja muito chique, na loja da Chanel, dessas grandes marcas, e vocês serem o único branco numa loja só de negros, onde os compradores forem negros, que essa é a situação que muitas vezes se vive. Então, assim, começar a derrubar realmente essas barreiras. Então, eu queria falar sobre esse fórum, porque muitas vezes... o ponto final mais longo da tua história do Papo Debate. Mas olha aqui, porque a gente torce o nariz. Luxo. Gente, é o tempo. Presidente da Matra. Qualidade de vida. Carolina Gralha, nossa juíza Carolina Gralha. É ótimo, até já anotei o nome dela aí, para de repente a Matra fazer um contato. Alexandra Lorat. Anotei aqui. Falar em Lorat, nós temos o Lohan aqui, né? Aqui temos o avô e o pai. Os nossos dois câmeras. Quem quiser pesquisar é Alexandra Loras. Eu anotei aqui, exatamente porque a Matra tem trabalhado muito com essas ideias, com as propostas de dignidade, né? Que pelos títulos de palestra eu vi que é exatamente isso. Tudo que envolve a dignidade, como é bom viver, acordar com um brilho nos olhos e poder ter um trabalho para se dedicar, ter uma família, ter amigos, enfim, ter toda essa estrutura sem discriminação, sem assédio. Nós agora entramos no mês de junho e o mês de junho temos o 12 de junho, que aqui é o nosso Dia dos Namorados, mas também é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. E agora tivemos há poucos dias a notícia que centenas de crianças estavam trabalhando nas fábricas de farinha no Nordeste do nosso país. Foi colocado, desculpe, que o luxo é exatamente um luxo é comprar de marcas que não utilizam o trabalho escravo. Isso também é um luxo. E isso a gente vem trabalhando bastante, porque nessa fábrica, além do trabalho escravo, tinha um trabalho infantil, centenas de crianças entre 3 anos e 17 anos trabalhando em condições absolutamente insalubres. Então, quero deixar aqui meu ponto final para que lembre a importância da justiça do trabalho num país como o nosso. Nesse país que tem o trabalho escravo, que tem o trabalho infantil, que tem muito trabalho na informalidade e que precariza a própria previdência. Então, é nisso que a gente trabalha. Pavla Ravralikova, nossa cônsul da República Tcheca. Ela tinha separado uma foto aqui. Do Brasil. De uma terra que ninguém tem tantos castelos como tem a República Tcheca e nem tantos teatros como tem a República Tcheca, especialmente Praga. Tem 2.000 castelos, tá? Olha todos os estilos. Né? Uau, 2.000 castelos. 2.000 castelos. Pode mostrar lá, ó. Quer que eu te ajude? O PTU deve ser alto desse castelo. Não, a prefeitura pensa que a casa da gente é um castelo desse aí. Olha aí, essa imagem que a prefeitura tem da casa de cada um de nós. É um castelo.
Pelo PTU, né? Claro. Este é o meu favorito, não? Porque temos uma casa de campo no sul da Boêmia. Esse é um dos castelos Maravilha, lá. seu ponto final. Maravilhoso. O meu ponto final, não? Vai ser totalmente diferente, né? Como sou de um país na Europa, de um país distante, né? Parece que não tem tanta relação entre o meu país e o Brasil, mas tem uma relação muito estreita entre a República Tcheca e o Rio Grande do Sul, né? Porque na história, a partir do século passado, muitos tchecos, ou boêmios, naquela época, vieram para o Brasil e procuraram aqui a sua nova terra, né? para morar aqui, para criar seus filhos, para trabalhar, né? E até agora tem muitos brasileiros que têm descendência do meu país, né? E nós, nos últimos 4 anos, queríamos estreitar essa relação entre o Brasil entre o Rio Grande do Sul e a República Tcheca. E acho que fizemos muitas atividades. Uma das atividades mais importantes foi a participação da República Tcheca da Feira Internacional do Livro, que foi para mim uma experiência maravilhosa. E eu aproveito esse evento, esse momento para agradecer a todos que no Rio Grande do Sul que participaram em nossas atividades, que ajudaram a realizá-las, tanto no nível do governo, de mídias, feira de livro, o Marcos, o Museu de Arte, o Paulo Amaral, muitos, não seria justo nombrar alguns, né, porque são muitas pessoas. E, pois, o meu agradecimento e uma parte do meu coração vai ficar aqui. Oh, maravilha. Obrigada pelo convite. Não, e leve o nosso coração consigo também. E eu quero falar tcheco, porque ela fala português ainda. Aniversaria hoje o Luiz Felipe Malman de Magalhães, a Aline Schenkel, o Jorge Weck, de nosso querido Jorge Weck, deputado Nelson Luiz da Silva, o desembargador, meu querido amigo Ricardo Pastel, que foi promotor de justiça, foi procurador e hoje é desembargador. Querido amigo, trabalhamos juntos no Unibanco. O André Jobim de Azevedo, colega de vocês, advogados, né? Faz tempo que não faço churrasco na casa dele, né? Tem que fazer agora para o aniversário. O Fernando José Dalmolin e a minha filha Ana Paula, né? É hoje aniversário da Ana Paula? É hoje. E eu vou bater minha continência para ela. Vou prestar minha continência também quero no churrasco, André. Rapidamente, a continência para quem, comunidade? A minha continência vai para todas as pessoas que são solidárias, voluntárias aqui em Porto Alegre, em transformar realmente a cidade em algo muito melhor. Simone, sua continência. A minha continência, já que hoje é o dia do desafio, vai para os maratonistas que no domingo estarão correndo pelas ruas de Porto Alegre. Eu vou estar lá. Uma pessoa que então, na questão do luxo, né? Puxando ali na questão da que a Marla estava falando, eu me dou o luxo de ser uma corredora de rua, né, de praticar um esporte, porque eu acho que é muito importante para nós que trabalhamos com matérias pesadas, né? Com o direito das pessoas. E então, para mim, isso é um luxo, poder correr, né? E ter saúde para correr. Carolina Quechinski, a sua continência. A minha continência é a minha equipe, meu time, que está lá nas lojas hoje atendendo vocês e faz isso para que a gente possa estar aqui nesse momento agora. Maravilha. Continência para quem é que a gente tem a continência? As associações de compatriotas, né? Que seguem apoiando, que nos sempre apoiaram e seguem apoiando. Eu quero fazer aos meus servidores da Matra 4, que a gente está sofrendo algumas baixas, um volta, um adoece, então meu carinho e reconhecimento que a Matra não existiria sem vocês. Maravilha. Mas tu já deu a tua continência? Alexandra Laura. Bonito nome, né? Chique. E a minha continência vai também para Simone Leite, que hoje promoveu, foi hoje o Tarabeza 1000, nós falamos sobre imprensa lá, então para ela a minha continência hoje E para Ana Paula. Já prestei para Ana Paula com minha continência. E para o nosso querido colega da nossa Bandeirantes, o Sérgio aí. Força, Sérgio. Estaremos sempre juntos aí. Obrigado a vocês, mulheres lindas, maravilhosas, com as suas sabedorias, contribuíram muito para o programa. E Nádia, tem que sempre dar uma cutucada, né? Também, Tenente Coronel.
comandante, vereadora, secretária. Mas vamos dividir esse fardo. Vamos dividir. Mas já não é só a Nádia, viu? Não, mas olha aqui, todos aí. Olha o que o Denir já... Eu vou pegar todo mundo. Não, porque senão fica só eu. Não, o que o Denir já apanhou aqui, tu imagina. Todos. São 24. 24, né? É verdade. Bom, deixa pra lá. Muito obrigado a todos aí. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.